Boa tarde, galera. Aqui quem está falando é o professor Marcelo Rocha em mais uma provinha resolvida de física. Hoje a gente vai resolver a provinha da especialista da aeronáutica 2018.2, começando aí com a nossa questão 73. Então deixa eu dar um zoom aqui para a gente começar, galera. Vamos lá. Questão 73 fala o seguinte: assinale a alternativa que representa corretamente a função da posição x em relação ao tempo de um bloco lançado para baixo a partir da posição inicial x0 com módulo da velocidade inicial v0 ao longo do plano inclinado representado a seguir. Observações: desconsiderar qualquer atrito, considerar o sistema de referência com posição 0 no ponto mais baixo do plano inclinado. 3. Admitir a orientação do eixo x positiva ao subir a rampa. E 4. G é o módulo da aceleração da gravidade. Galera, então vamos relembrar aqui rapidinho, tá? Deixa eu ir para um rascunho aqui para a gente fazer uma coisinha, tá? Vamos nos lembrar do seguinte, vamos lembrar aqui de um planinho inclinado, não é isso? Vamos desenhar aqui rapidamente um planinho inclinado, só para você ter uma ideia do que vai acontecer. Então, quando você tem um corpinho aqui descendo um plano inclinado, sem atrito, obviamente, né? A gente pode representar algumas forcinhas sobre ele. Por exemplo, nós temos aqui a nossa forcinha que é a normal, não é isso? Você tem o peso, só que o peso a gente costuma decompor. Uma parcela dele vem para cá e a outra parcela dele vem para cá. Vamos supor que esse ângulo aqui seja o nosso ângulo θ. Então, essas componentes ficam, a PY é P cosseno de θ e essa PX é P seno θ. Então, se você tem um bloquinho deslizando por um plano inclinado sem atrito, ao longo do plano inclinado, ou seja, acompanhando essa linha de ação que você está vendo aqui, a única força que atua é o P seno. Então, aplicando na segunda lei de Newton, força resultante igual a massa vezes aceleração, você tem que P seno θ é igual a massa vezes aceleração. Lembrando que peso é massa vezes gravidade, e aí multiplicamos pelo seno θ, isso é igual a m vezes a. Cortando massa com massa, concluímos que essa aceleração é g seno θ. Então, ao longo da descida, como a gravidade não muda e como o ângulo não muda, nós podemos concluir que essa aceleração é constante. E uma aceleração constante é característica de que movimento? mRUV. E se é mRUV e ele quer a função horária da posição, podemos tranquilamente usar S é igual a S0 mais V0T mais A T2 sobre 2. Só atentando para as convenções que ele falou, não é? Porque ele orientou o eixo X positivo para cima. Então, tudo que tiver no sentido contrário é negativo. Então, vamos lá, galera. Vamos reprisar isso aqui. Então, quando eu abandono ou lanço o carinha lá em cima, é claro que como ele tem uma aceleração constante, a velocidade dele vai aumentar com o passar do tempo. Então, trata-se de um movimento acelerado e não de um movimento retardado. E nós sabemos que matematicamente, se o movimento é acelerado, significa que velocidade e aceleração têm o mesmo sinal. Então, se a velocidade é positiva, a aceleração vai ser positiva. Se a velocidade é negativa, a aceleração vai ser negativa. Isso é característica de movimento acelerado. Então, vamos voltar lá para a nossa questãozinha. Ele quer justamente isso, é que você assinale a alternativa que representa a posição em função do tempo. Então, vamos lá? Como é que ficaria isso aqui, galera? Ficaria algo mais ou menos assim, ó. S é igual a S0 mais V0 vezes T mais A T2 sobre 2. Tranquilo até aí? Beleza, então vamos lá de acordo com essa orientação. Então vai ficar X é igual a partiu da abscissa X0, galera, que está à direita do zero, né? Olha o zero aqui, ó. Então, como X0 está à direita do zero, significa então o quê? Que esse X0 é positivo. Então, você vai botar X0. Como a velocidade inicial, que é essa aqui, ó, ela é contra essa nossa trajetória, sentido contrário, então vai ser negativo. Menos V0 vezes T. Já sabemos que a aceleração calculada lá atrás é g seno, mas como o movimento é acelerado, velocidade e aceleração têm o mesmo sinal. Então vai ser menos g
seno de θ, t ao quadrado sobre 2. Belezinha? Então, ficamos aí com a nossa respostinha, letra B de bola. Tranquilo, galera? Então, usei a função horária da posição do nosso MRUV, que é esta aqui, e substituir adequadamente de acordo com a referência que ele nos forneceu, que é esse xzinho que está aqui orientado positivamente para cima. Foi? Beleza, galera. Então, vamos lá para a nossa questão de número 7.4. Na questão de número 7.4, ele fala o seguinte: a posição x de um móvel em função do tempo t é representado pela parábola no gráfico a seguir. Durante todo o movimento, o móvel estava sob uma aceleração constante de módulo igual a 2. Ora, galera, caímos praticamente no caso anterior, aceleração constante. Se ele está falando para a gente aí que a aceleração é constante, estamos diante de que movimento? Retilíneo, uniformemente variado. E qual é a função horária dele? Está aqui, ó. É justamente essa aqui que a gente usou, ó. Essa aqui, ó. Tá vendo essa daqui, ó? Essa é a função horária da posição do nosso MRUV. E é essa que a gente vai usar nessa questãozinha. Olha a perguntinha dele. A posição inicial desse móvel em metros era... Então, ele quer esse pontinho aqui, ó. Esse garotinho que é o nosso S0. Então, como é que a gente vai fazer? A gente vai usar essa equaçãozinha aqui, ó. S é igual a S0 mais V0T mais a T2 sobre 2. Com uma vantagem, sabemos o valor da aceleração. Olha aqui, ó, é 2. Ó. Se a aceleração é 2, você já pode cortar... Opa, perdão, isso aqui não está cortando legal, né? Você pode cortar essa aceleração aqui, esta aqui, ó, essa aceleração aqui, com esse 2 aqui. Tranquilo? Deixa eu só voltar aqui para ficar direitinho, galera, senão não vai dar. Por isso que eu não gosto desse programinha aqui. Prefiro o outro, né? Então, vou lá para o outro aqui, ó. Então, nós usaríamos aqui o seguinte, galera, deixa eu cortar aqui. Você usaria S igual a S0 mais V0 vezes T mais A T2 sobre 2, não é? Com uma vantagem, que a aceleração é 2, você corta aqui 2 com 2, sua equação fica S é igual a S0 mais V0 vezes T mais T ao quadrado. E aí, professor, como é que a gente vai trabalhar isso? Agora vamos voltar para lá, galera. A gente vai fazer o seguinte. Olhando para esse gráfico, dá para ver que no tempo 3 e no tempo 5, a posição dele é 0. É quando ele está passando pela origem. Então, ele passa pela origem 2 vezes, no tempo 3 e no tempo 5. E a gente vai usar isso nessa equaçãozinha aqui, ó. A gente vai colocar no tempo 3 S igual a 0. E no tempo 5, a gente vai fazer também S igual a 0. Vamos montar essas duas equações aqui, já que essas abscissas t igual a 3 e t igual a 5 satisfazem a função horária da posição. Então, você vai ter 0 é igual a S0 mais V0 vezes 3 mais 3 ao quadrado. E aqui embaixo você vai ter 0 é igual a S0 mais V0 vezes 5 mais 5 ao quadrado. Belezinha? Dessa daqui, você tira o seguinte, que S0 mais 3V0 igual a menos 9. E dessa aqui de baixo, galera, você faz S0 mais 5V0 igual a menos 25. Tá aí o nosso sisteminha, ó, com essas duas equações que você está vendo aí. Uma das maneiras que nós temos que resolver é, por exemplo, subtraindo a de baixo menos a de cima. Quando eu fizer a de baixo menos a de cima, você vai obter o seguinte, ó, você vai obter 2V0 igual a menos 25 menos 9, dá menos 25 mais 9, que dá menos 16. Então, aqui nós teremos uma velocidade inicial de menos 8 metros por segundo. Como ele não quer a velocidade inicial e sim um S0, você escolhe qualquer uma, por exemplo, essa aqui de baixo, e joga esse valor de V0. Ficaremos com S0 mais 5 vezes menos 8 igual a menos 25. Daqui você tira que o S0 vai ser menos 25 mais 40. Então, nosso S0 dará 15 metros. Tá lá, galera. Então, vamos voltar para cá. Ah lá. Então, respostinha, 15 metros.
Foi? Beleza, vamos lá para a nossa questãozinha 7.5. Entre as substâncias magnéticas, aquelas que ao serem colocadas próximas a um ímã, cujo campo magnético é intenso, são repelidas por ambos os polos do ímã, são classificados como... E aí, galera, é decoreba, né? Não tem jeito, a gente vai ter que decorar essa definiçãozinha aí. Então, quando a gente faz experimento no laboratório, a gente verifica que quanto à atração ou repulsão por um ímã, nós podemos classificar as substâncias em diamagnéticas, paramagnéticas e ferromagnéticas. O que são substâncias ferromagnéticas? São aquelas fortemente atraídas por um ímã. São essas daqui, ó, as ferromagnéticas. Aí é ferro, níquel, cobalto, etc. Né? Você tem também as paramagnéticas, são aquelas que são atraídas, mas são atraídas fracamente por um ímã. E você tem as diamagnéticas que, pelo contrário, são repelidas. Então, a resposta correta, a letra A. Foi, galera? Então, vamos lá para a nossa questão 7.6. Questão 7.6, deixa eu trazer isso aqui para cá. Questão 7.6 fala o seguinte: o valor da pressão registrada na superfície de um lago é de 1 vezes 10 a quinta Newton por metro quadrado, que corresponde a 1 atm. Um mergulhador se encontra nesse lago a uma profundidade na qual ele constata uma pressão de 3 atm. Beleza, galera. Então, pressão de 3 atm aí que ele está falando para a gente, tá? Bom, sabendo que a densidade da água no lago vale 1 grama por centímetro cúbico e o modo da aceleração da gravidade no local vale 10, a qual profundidade, em metros, em relação à superfície, esse mergulhador se encontra. Então, vamos lá, galera. Em questões desse tipo, claro que dá para a gente usar a fórmula, né, que é o nosso teorema de Stevens, mas não é preciso. Eu vou colocar a formulazinha aqui só para a gente lembrar, né? O teorema de Stevens fala que a pressão absoluta ou total a uma profundidade H é a pressão lá em cima, que é a pressão atmosférica, mais a pressão devida à coluna líquida, que é dGH. Não é isso? Então, essa pressão aqui é a pressão a uma profundidade H. Essa aqui é a pressão lá na superfície atmosférica e essa aqui é a pressão devida à coluna líquida. Porém, como a gente está trabalhando com ATM, fica mais fácil lembrar do seguinte detalhe, que inclusive vem dessa fórmula que eu coloquei aí. A cada 10 metros de profundidade que o mergulhador mergulha, a pressão sobre ele aumenta 1 atm. Então, se lá na superfície a pressão sobre ele era de 1 atm, tá vendo aqui? Então, se a pressão era de 1 atm, 10 metros para baixo já vai ser de 2 atm, porque ela aumentou 1. 10 metros abaixo já vai ser mais 1 atm, que vai dar 3 atm. Então, concluímos que, com certeza, esse mergulhador está a uma profundidade de 20 metros, resposta à letra B de bola. Todo mundo entendeu, galera? Então, quando você está lá em cima, a pressão já é 1 atm. Mergulhou 10 metros, já sobe mais 1 atm. Mais 10 metros, dando 20. Sobe mais 1 atm, que vai dar esse 3 atm que ele está falando. Então, a resposta correta, a letra B de bola. Foi? Vamos lá para a nossa 7.7. Ele fala o seguinte, galera. Uma barra homogênea de grafite no formato de um paralelepípedo, com as dimensões indicadas na figura, é ligada a um circuito elétrico pelos condutores ideais A e B. Nesse caso, a resistência elétrica entre os terminais A e B é, então, trata-se de uma questão típica para a segunda lei de Ohm, R igual a ρ vezes L sobre A. É a segunda maneira que nós temos à disposição para calcular a resistência de um resistor. A primeira é a primeira lei de Ohm, que afirma que R igual a U sobre I. Não é? Aqui não. Aqui nós nos baseamos praticamente nas características geométricas do resistor e na sua natureza. Esse ρ aqui, ó, é a resistividade do material de que é feito o resistor, L é o seu comprimento e esse A aqui vai ser a área da seção transversal. Belezinha até aí, galera? Ótimo, então vamos lá preencher essa historinha aqui, né? O ρ, ele deu a resistividade da grafite, 75 Ohm vezes milímetro quadrado sobre metro. Isso já nos dá uma ideia das unidades que devemos usar. O comprimento a gente vai usar em metros, por causa disso aqui, ó. Comprimento a gente vai usar em metros. Como o comprimento que ele deu é 20 centímetros, utilizaremos 0,2 metros. E a área, galera, é a área da seção transversal. Então, deixa eu voltar isso aqui para a gente dividir aqui, ó. A área é a área da seção transversal. Então, é essa areazinha aqui, ó.
tá vendo? Que é um retângulo. Então, você faria base vezes altura. Então, 5 vezes 2, que dá 10 milímetros quadrados, não é? Então, você teria aqui 10 milímetros quadrados. 75 vezes 0,2 dá 15. E aí, se você dividir isso por 10, você encontra 1,5 ohm. Resposta correta, letra C. Vamos lá para a questão de número 78, galera, que fala o seguinte: um móvel completa 1/3 de um percurso com módulo de sua velocidade média igual a 2 e o restante com módulo da velocidade média igual a 8. Sendo toda a trajetória retilínea, podemos afirmar que a velocidade média desse móvel durante todo o percurso em km por hora foi igual a... Então vamos lá, galera, vamos lá para o nosso rascunho, que é até um pouquinho mais rápido, né? Deixa eu cortar aqui. Então eu vou pegar isso aqui e vou dividir em 2 trechos, né? Chamar aqui de cidade A, cidade B, cidade C. Então ele fala que o primeiro terço é percorrido com uma velocidade aí de 2 km por hora. Só confirmar aqui, tá, galera? Primeiro terço aqui com 2 e o segundo terço com 8 km por hora. Então, o primeiro terço com 2 e aqui vai ser 8 km por hora. Se é primeiro terço e depois restante do percurso, a gente pode chamar essa distância aqui de D e essa aqui de 2D, dando um total de 3D, né? Como o D representa 1/3 de 3D, tá show. Então, se eu chamar a distância B de D e a distância de BC de 2D, a proporção já é de 1/3 para 2/3, está de bom tamanho. Bom, e aí você lembra da seguinte fórmula, galera: velocidade é igual a ΔS sobre ΔT. Posso aplicar isso a cada um dos trechos para calcular o tempo que se gastou em cada trecho. Aí você vai ter 2 é igual a D sobre ΔTAB, para nós descobrirmos o tempo que foi gasto no trecho AB. Então, você vai ter ΔTAB igual a D sobre 2. Se eu fizer o mesmo raciocínio com o trecho BC, vamos lá, com o trecho BC, ΔS sobre ΔT. A velocidade lá vai ser 8, a distância vai ser 2D e o ΔT vai ser BC. Daqui você conclui que o ΔT BC, tempo gasto no trecho BC, vai ser de D sobre 4. Agora a gente está preparado para calcular o que ele quer. O que ele está pedindo para a gente? A velocidade média no trecho todo, ou seja, de A para C. Então é ΔS sobre ΔT, só que aplicado no trecho todo. Então, qual é a distância percorrida total, galera? D mais 2D. Qual é o tempo total gasto na viagem? É o tempo no trecho 1 mais o tempo no trecho 2. Então vai ser D sobre 2 mais D sobre 4. Aqui em cima vai ficar 3D e aqui embaixo, se você tirar o MMC, galera, vai ficar nessa historinha aqui, 3D dividido por 4. E aí o 3D corta com 3D, o 4 sobe, chegamos a 4 km por hora e já deixamos prontinho para a próxima questão aqui. Então a resposta correta está lá da 78, 4 km por hora. Foi? Beleza, galera. Vamos lá para a nossa questão 79, que fala o seguinte: o gráfico a seguir relaciona a intensidade da força F e a posição X durante o deslocamento de um móvel com massa igual a 10 kg. Então está aqui a nossa massinha, né? Da posição X igual a 0 até o repouso em X igual a 6. O módulo da velocidade do móvel na posição X igual a 0 em metros por segundo é igual a... Galera, como ele deu um gráfico de F por D e você está notando que a força variou, é interessante a gente usar aquela propriedade gráfica do trabalho. Se eu calcular essa área aqui, ó, se a gente calcular essa área aqui, você está vendo aqui, ó, que daqui a pouco a gente vem apagar, essa areazinha aí já vai nos dar o quê? Já vai nos dar o trabalho realizado por essa força aí. Então se trata de um trapézio. E como essa força aí é negativa, o trabalho vai ser negativo. Quando nós calcularmos esse trabalho, a gente vai fazê-lo igual a variação de energia cinética. A energia cinética final menos a inicial. Então a gente pode resolver assim, ó, o trabalho realizado pela resultante é energia cinética final menos energia cinética inicial. Lembrando que a final vale zero. Por que a final vale zero? Por que essa daqui vale zero? Porque ele fala que ele para ao final. E esse trabalho resultante a gente vai obter como? Pela área. Então,
esse garotinho aqui você vai obter pela área. Como é que fica isso? Vai ser base maior, não é isso? Base maior mais base menor vezes a altura sobre 2. Isso vai ser igual a zero, menos, com a energia cinética inicial, vai ser mv0 ao quadrado sobre 2. Foi, galera? Tranquilão? Beleza, vamos fazer essa continha? Já cortando o menos de lá e o menos de cá? Então, vamos embora. Se você cortar essa historinha aí, já cortando 2 de um lado e 2 do outro, você vai ficar com 9 vezes 10, que dá 90. Já cortei o 2 dos dois lados e já cortei o menos. A massa dele é 10, 10 vezes V0 ao quadrado. Foi? Belezinha. E aí você corta 90 com 10, que dá 9. Raiz de 9 vai dar 3 metros por segundo. Resposta correta, letra A. Foi? Belezinha, galera. Então, vamos lá para a questão de número 80. Questão 80 teórica fala o seguinte: um professor de música esbraveja com seu discípulo. Você não é capaz de distinguir a mesma nota musical emitida por uma viola e por um violino. A qualidade do som que permite essa distinção a que se refere o professor é a ou o. Vamos lá, galera. Aqui ele está tratando sobre qualidades fisiológicas do som. E quando a gente fala sobre esse tema, a gente tem que saber 3 qualidades: altura, intensidade e timbre. Então, são qualidades fisiológicas do som, ou seja, efeito das ondas sonoras na fisiologia do corpo humano. Professor, a altura se relaciona a quê? A frequência do som. Quanto mais alto o som, maior sua frequência. Quanto mais baixo o som, menor sua frequência. Quanto mais alto o som, mais agudo ele é. Quanto mais baixo o som, mais grave ele é. Então, a altura tem a ver com frequência. E intensidade? Intensidade não, já tem a ver com a amplitude da onda sonora. Quanto maior a amplitude dessa onda sonora, mais forte é o som, mais intenso ele é. Quanto menor a amplitude, mais fraco, menos intenso. Já timbre não. É aquela qualidade que as ondas sonoras têm que nos permite diferenciar 2 sons de mesma frequência e de mesma amplitude, porém emitidos por instrumentos diferentes. Então, 2 sons que chegam aos nossos ouvidos, tendo a mesma frequência e a mesma amplitude, o que poderia nos levar a não distingui-los, mesmo assim nós conseguimos distingui-los por causa de uma característica que as ondas sonoras têm, chamada timbre. Na prática tem a ver com a configuração espacial que o som adota quando emitido pelo instrumento. Então, a configuração sonora do som de uma viola é 1, ou seja, a forma espacial da onda é uma, do violino é outra. A isso nós chamamos de timbre. Resposta correta, letra B. 81, galera. Um ponto material descreve um movimento circular uniforme com o módulo da velocidade angular igual a 10 radianos por segundo. Após 100 segundos, o número de voltas completas percorridas por esse ponto material é... Galera, vamos lá, dá para a gente fazer uma regrinha de 3 aqui, né? Se ele deu a velocidade angular de 10 rádios por segundo, significa que esse ponto material descreve um ângulo de 10 radianos a cada segundo. E vamos ver o quanto ele vai descrever em 100 segundos. Então, você vai fazer assim, ó, ele descreve um ângulo de 10 radianos em 1 segundo. Qual será o seu deslocamento angular, ou quanto de ângulo ele percorrerá ou descreverá em 100 segundos? Claro que você vai ter um deslocamento angular dele aí de 1000 radianos. Esses 1000 radianos correspondem a quantas voltas? Vamos lá, vamos lembrar? Uma volta completa corresponde a 2π radianos. Então, vamos colocar outra regra de 3. Uma volta completa corresponde a 2π radianos, já que ele manda considerar π igual a 3. Então, quantas voltas, n voltas, corresponderão a 1000 radianos? Fazendo essa continha aqui, você vai ter 1000 dividido por 6, que vai dar aproximadamente 166 voltas. Beleza? Vamos para 8.2. Em um sistema de vasos comunicantes são colocados 2 líquidos immiscíveis, a água com densidade 1 e óleo com densidade 0,85. Após os líquidos atingirem o equilíbrio hidrostático, observa-se, numa das extremidades do vaso, um dos líquidos isolados,
que fica a 20 centímetros acima do nível de separação, conforme pode ser observado na figura. Determine o valor de x em centímetros, que corresponde à altura acima do nível de separação, identifique o líquido que atinge a altura x. Galera, quando você mistura dois líquidos immiscíveis dentro de um mesmo recipiente, óbvio que o mais denso vai ficar embaixo e o menos denso vai ficar em cima. Bom, se ele deu aí a densidade da água como 1 e a densidade do óleo como 0,85, é claro que o óleo vai ficar em cima e a água vai ficar embaixo. Então você já responde a segunda parte da pergunta. Olha o que ele pergunta. Identifique o líquido que atinge a altura X. Esse líquido cinza clarinho aí, que fica embaixo do líquido preto. Então é claro que nós estamos falando aqui da água. E em problemas como esse, quando você mistura líquidos immiscíveis, é comum você utilizar o teorema ou princípio de Stevin. E como consequência do princípio de Stevin, você tem que D1 vezes H1 é D2 vezes H2. Professor, o que são esses Ds? Densidades. E esses Hs? Alturas que as colunas atingem de um lado e do outro do vaso comunicante. Então, eu posso chamar esse carinha aqui de líquido 1, e o D1H1 se aplica para ele, e eu vou chamar esse líquido aqui, que é a água, de líquido 2, e o D2H2 se aplica para ele. Então, para o lado esquerdo, você vai ter 0,85 vezes 20, isso vai ser 1 vezes x. Fazendo essa continha aí, você vai ter 17 centímetros, resposta correta, letra D de dado. Beleza, galera, vamos lá para a questão 83. Ele fala assim, ó, no estudo de ondulatória, um dos fenômenos mais abordados é a reflexão de um pulso numa corda. Quando um pulso transversal propagando-se em uma corda devidamente tensionada encontra uma extremidade fixa, o pulso retorna à mesma corda em sentido contrário e com inversão de fase. O que é isso, galera? Vamos para cá para a gente relembrar, né? Então, vamos imaginar que isso aqui seja um pulso se propagando em direção a uma parede, que representa aqui a nossa extremidade fixa. Tranquilo até aí? Beleza. Cada ponto dessa corda, por exemplo, esse pontinho aqui, ó, quando a onda chegar nele, a tendência dele é subir. E isso vai acontecer com todo e qualquer ponto da corda. Por exemplo, esse outro ponto aqui, ó, quando ele for atingido pela frente desse pulso, a tendência é que ele suba para depois descer. E acontecerá a mesma coisa com esse pontinho aqui da junção entre a corda e a parede. O problema é que esse ponto de contato da corda com a parede está fixo. Ele faz parte da corda e da parede, ele não se move como os demais pontos. Então, quando a frente desse pulso chegar lá e tentar empurrá-lo para cima, ele vai resistir. Ali vai rolar o princípio da ação e reação. O pulso vai tentar empurrá-lo para cima. Ele vai empurrar o pulso para baixo. Então, cada ponto da corda movido pelo pulso que tentar empurrar aquele pontinho da parede para cima vai receber a ação de uma força para baixo. É por isso que esse pulso retorna com inversão de fase, por causa do princípio da ação e reação. Resposta correta, letra A. Belezinha? Vamos lá para a nossa questão 84, galera. Ele fala o seguinte, ó, a adição de dois vetores de mesma direção e mesmo sentido resulta num vetor cujo módulo vale 8. Então ele está imaginando o seguinte, galera, imagina que aqui você tem um vetor que eu vou chamar de vetor U, imagina que aqui você tem um vetor que eu vou chamar de vetor V. Tranquilo? Ele está falando o seguinte, ó, vamos lá, deixa eu diminuir aqui um pouquinho. A adição de dois vetores de mesma direção e mesmo sentido resulta num vetor cujo módulo vale 8, ou seja, você somando esses dois tamanhos, vai estar um vetor de tamanho 8. Então a gente pode estabelecer a seguinte equação, U mais V igual a 8. O tamanho do vetor U mais o tamanho do vetor V vai dar 8, olha lá. Setinha para indicar que é uma grandeza vetorial. Foi? Beleza. Quando estes vetores são colocados perpendicularmente entre si, então é como se o U estivesse para cá e o nosso V estivesse para cá. Foi? O módulo do vetor resultante dá 4 raiz de 2. Esse garoto aqui, ó, o tamanho dele vai ser 4 raiz de 2. Ou seja, 4 raiz de 2 por Pitágoras. Então, U ao quadrado mais V ao quadrado é 4 raiz de 2 ao quadrado.
Tranquilo até aí, galera? Então você monta um sisteminha aqui, ó. Você vai ter U mais V igual a 8 e U ao quadrado mais V ao quadrado igual a 32. Resolve esse sisteminha. Pensa em dois números que somados me deem 8 e elevados ao quadrado depois somado 32. A única opção que cabe aí para resolver esse sisteminha é a letra D, 4 e 4. Então, na realidade, esses vetores têm o mesmo módulo, em outras palavras, o mesmo tamanho. Foi, galera? Vamos lá para a nossa questão de número 85. Na questão 85, ele fala o seguinte: um operário produz placas de cimento para serem utilizadas como calçamento de jardins. Para a produção dessas placas, utiliza-se uma forma metálica de dimensões 20 por 30 e altura desprezível. Uma prensa hidráulica aplica sobre essa área uma pressão de 40 kPa, visando compactar uma massa constituída de cimento, areia e água. A empresa resolveu reduzir as dimensões para 20 por 5, mas mantendo a mesma força aplicada. Logo, o novo valor da pressão utilizada na produção das placas é de... Galera, mole, né? Só a gente usar a formulazinha da pressão que você conhece, que é força dividido por área. E aí eu vou isolar a força. Por quê? Porque ele diz que a força é a mesma nas duas situações, ó, mantendo a mesma força. Olha o que ele está falando aqui, ó. Então, a força na primeira situação vai ser igual à força na segunda situação. Então, você vai fazer P1 vezes A1 é igual a P2 vezes A2. Pressão na primeira situação vai ser 40. Qual a área da placa a receber essa pressão? 20 por 10. Pressão na segunda situação que queremos, área da nova placa, 20 por 5. Belezinha, galera? Aí você corta aí, né? Corta 20 com 20, fica 400 por 5, que dá 80 kPa. Resposta letra C. Foi? Vamos lá para a nossa questão de número 86, galera. Na questão de número 86, ele fala assim, ó: um pedreiro decidiu prender uma luminária de 6 kg entre duas paredes. Para isso, dispunha de um fio ideal de 1,3 metros que foi utilizado totalmente sem nenhuma perda, conforme pode ser observado na figura. Sabendo que o sistema está em equilíbrio estático, ou seja, galera, está em repouso, determine o valor em newtons da atração que existe no pedaço AB do fio. Ideal preso à parede. Adote o módulo da aceleração da gravidade no local igual a 10. Galera, claro que pela simetria da situação, tanto a tração no fio AB quanto a tração no fio BC, elas são iguais. Ou seja, eles estão realizando os mesmos esforços para manter em equilíbrio aí esse corpo, né? Essa luminária. Então, eu posso fazer o seguinte, vou chamar isso aqui, agora é bom que isso aqui apague, né? Show! Vou chamar isso aqui de T, que é a nossa tração, não é isso? E aqui desse lado você vai ter uma mesma tração, que eu também vou chamar de T. Então, você vai ter duas trações, T e T, que são... Ah, aqui já atrapalhou, né? Sacanagem. Então, deixa eu apagar aqui, galera. Você vai ter T e T, que são idênticas. Foi? Deixa eu ver. Vou botar aqui outra corzinha aqui, se vai. Não. Sacanagem. Então, deixa eu apagar aqui, galera, ver se fica direitinho essa historinha. Vou ter que ir lá para trás, né? Não, acho que eu vou construir aqui mesmo. Vamos ampliar, dar um zoom, aí vai ficar show aqui. Então, você vai ter aqui, ó, uma tração, T. Aqui você vai ter outra tração que é idêntica àquela dali, T. E aqui você vai ter o nosso pezinho, não é? Como ele está falando aí que a luminária tem 6 quilos, aqui você vai ter um peso de 60 newtons. Qual é o nosso objetivo agora, galera? Deixa eu botar em vermelho aqui que vai ficar legal. É decompor essas trações, mas para decompor eu vou ter que saber ângulo, né? Vou decompor só uma porque a outra é igual. Então eu vou ter que descobrir que ângulo é esse aqui, ó, que é este ângulo aqui que eu vou chamar de θ. Esse carinha vai ser T cosseno θ. E esse carinha aqui vai ser T seno θ. Foi? Vamos para cá para esse triângulo aqui em cima, galera. Esse triângulozinho aqui, ó, que eu estou pontilhando aqui. Ele é retângulo, cateto 30, cateto 40. Claro que a nossa hipotenusa vai dar 50 centímetros. E aí fica fácil de eu descobrir quem é o seno de θ, não é? O nosso seno de θ, nessa figurinha aí,
vamos botar um pouquinho mais para cá, o nosso seno de θ vai ser cateto oposto por hipotenusa, 3/5, não é? Então, vamos lá voltar para aquela nossa figurinha lá embaixo, galera. Esse t aqui ele vai desaparecer, esse outro t aqui vai desaparecer e a gente vai trabalhar com a componente vertical dele, que também é outro tesseno. Então, você vai ter 2 tessenos para cima, ó. Vou só botar aqui, ó. Equilibrando quem? O peso, não é isso? Então, você vai ter, resolvendo assim, ó, 2t seno de θ, que é o tesseno da tração da direita com o tesseno da tração da esquerda, né? Se eu fosse decompor, só para a gente relembrar, seria um carinha para cá, que é o nosso t cosseno, e seria um outro para cima, que seria o tesseno. Então, você teria aí um 2 tesseno, foi? Então, nós teríamos 2 tesseno igual a peso. Então, ficaria 2 vezes t, o seno já vimos que é 3/5, e o nosso peso dá 60. Fazendo essa continha, 60 dá por 6 dá 10, vezes 5 dá 50 newtons. Beleza, galera? Então, tá aí, letra C. Vamos lá para a nossa questão de número 87. Em uma aula de laboratório, o professor montou um circuito com 3 resistores ômicos, R1, R2 e R3, associados a uma fonte de alimentação ideal VT, conforme o circuito abaixo. E solicitou ao aluno que, usando o amperímetro ideal, medisse o valor da intensidade de corrente elétrica que flui através de R2. O aluno, porém, fez a ligação do amperímetro da maneira indicada na figura a seguir. Com base nisso, assinale a alternativa que representa o valor indicado em amperes no amperímetro. Essa questão é legal, galera, que mostra pra gente qual é a consequência de você instalar errado o amperímetro. O amperímetro, ele sempre tem que entrar no circuito em série e não em paralelo. E lembrando que ele fala também nessa questão aí que o amperímetro é ideal. Se o amperímetro é ideal, a resistência é nula. Se a resistência é nula, ele vai funcionar como um fio ideal. Então, esse fio aqui, ele vai funcionar como um fio ideal. Adivinhe o que vai acontecer com a corrente produzida pela bateria. Quando chegar nesse pontinho aqui, ó, ele vai subir por aqui e não vai passar por essa resistência. Beleza? Ela vai estar curto-circuitada. Então, deixa eu apagar isso aqui e voltar para cá. Então, o que vamos ser? Essa correntinha, ela vai passar por aqui, ó, por aqui e vai embora. Então, quando você curta-circuita uma resistência, a bateria não mais a identifica. Então, antigamente, ou seja, no primeiro circuito, a resistência equivalente aqui, ó, a resistência equivalente era de 60 ohms. Aqui, a resistência equivalente, como o 20 desapareceu, é apenas de 40 ohms. Então, você vai ter uma bateria de 12 volts alimentando uma resistência de 40 ohms. Basta você aplicar a primeira lei de Ohm, U igual a R vezes I. Então, 12 é igual a 40 vezes I. O nosso I, né, indicado pelo amperímetro, porque essa corrente vai passar por ele, será de 12 por 4, 3, 0,3 amperes. Beleza até aí, gente? Show! Então, tá aí nossa questão 87. Vamos lá para a nossa questão de número 88, que fala o seguinte: em alguns parques de diversão, há um brinquedo em que as pessoas se surpreendem ao ver um bloco aparentemente subir uma rampa que está no piso de uma casa sem aplicação de uma força. Olha que interessante, né, galera? Então, ele está falando do ponto de vista de um cara que está dentro dessa casa inclinada aí. Não é para quem está fora, não. Então, ele fala assim, ó, o que as pessoas não percebem é que o piso dessa casa está sobre um outro plano inclinado que faz com que o bloco, na verdade, esteja descendo a rampa. Então, na realidade, você que está aqui fora, você vê o bloco descendo. Quem está dentro da casa inclinada é que aparentemente vê o bloco subindo. Bom, então esteja descendo a rampa em relação à horizontal terrestre. Na figura a seguir, está representada uma rampa com uma inclinação alfa em relação ao piso da casa e uma pessoa observando o bloco B, entre aspas, subindo a rampa. Desloca-se da posição A para a posição C. Dados a pessoa, a rampa, o plano e a casa estão todos em repouso entre si e em relação à horizontal. Considere P como sendo o peso do bloco e desconsidere qualquer atrito. Galera, como ele deu a dica lá em cima, ele fala que para quem está aqui fora
o bloco está descendo, então se trata daquela questão lá atrás que eu falei, ó, vamos relembrar aqui, que a gente falou sobre o nosso plano inclinado. Então a única força que atua num carinha descendo, abandonado do alto de um plano, é o P seno. Seno de quem? Do ângulo, aqui ó, do ângulo que o plano faz com a horizontal. Então se eu souber esse ângulo, eu mato aquela questão, porque a resposta vai ter um P seno. Só que eu tenho que descobrir qual é o ângulo que o plano faz com a horizontal. Então vamos voltar. Nosso objetivo é o seguinte, descobrir o ângulo que esse plano aqui, deixa eu prolongar aqui para você enxergar melhor, galera. Não sei nem se vai dar para a gente prolongar, né? Deixa eu tentar prolongar aqui para você ver como é que seria. Ó. O nosso objetivo é descobrir este ângulo aqui, ó, que aí a resposta vai ser P seno dele, porque na realidade, ó um planinho aqui que eu posso simular. Olha lá, aquele bloco B descendo na realidade esse planozinho aí. Nosso objetivo é descobrir esse ângulo alfa, mas peraí. O ângulo alfa é o ângulo entre o plano e a horizontal. Então, se eu traçar uma horizontal bem aqui, opa, saiu um pouquinho torto, né, galera? Deixa eu apagar esse negocinho aqui. Então, se eu traçar uma horizontal bem aqui, vamos lá, para a gente tentar entender. O que eu quero na realidade é este ângulo aqui, ó, porque este ângulo é igual a este ângulo aqui, ó, alterno interno. Em compensação, esse ângulo aqui todo é alterno interno do teto, ó, não é? Esse ângulo aqui é igual a esse ângulo aqui. Ou seja, eu estou te dizendo que... isso aqui não é alfa não, gente, não posso usar essa letrinha não, porque eu já usei o alfa, né? Vamos usar um beta aí. Então, beta aqui, aqui vai ser um beta. O que eu estou te dizendo é que alfa mais beta está dando teta. Então, nosso beta vai ser teta menos alfa. Pronto. Agora você já sabe qual é a força que o move para baixo. Ele quer a força responsável por mover esse bloco para baixo. Então, essa força aí vai ser o P seno de beta. Sendo que o beta é justamente o ângulo teta menos alfa. Beleza, galera? Ficamos aí com a letra B, questão bonitinha, né? Dá uma iludida na gente. Então, vamos lá. Questão número 89, galera. Uma espira retangular de 10 por 20 centímetros foi posicionada e mantida imóvel, de forma que o campo magnético uniforme, de modo que um campo magnético uniforme de intensidade 100 Tesla ficasse normal à área interna da espira, conforme figura a seguir. Neste caso, o valor da força eletromotriz induzida nos terminais A e B da espira vale. Galera, a força eletromotriz para existir, não esqueçamos da lei de Faraday, ela exige uma variação no fluxo magnético. Então, o módulo da força eletromotriz induzida é ΔΦ sobre ΔT, onde esse φ, que é o nosso fluxo, é B vezes A vezes cosseno de θ. Então, o fluxo através de uma espira, ele é dado pelo produto do campo, pela área, pelo cosseno do ângulo. Então, só existe ddP se houver variação no fluxo. E só existem três maneiras da gente variar o fluxo. É variando o campo, ou variando a área da espira, atravessada pelas linhas do campo, ou variando o ângulo entre a espira e as linhas de indução. O que não está acontecendo nessa questão. O campo não está mudando porque ele é uniforme, a área também não está mudando porque a espira não está se dilatando nem se contraindo e ninguém está girando essa espira, então o ângulo θ não está mudando. Tanto é que ele fala que ela foi posicionada e ficou imóvel. Logo, se não há variação no fluxo, a força eletromotriz induzida não existe e é zero. Então, 89, letra A. Vamos lá para a nossa questão de número 90, galera. A 90 fala o seguinte: uma onda propagando sem o meio material passa a propagar sem outro meio. Opa, mudança de meio se chama refração, galera. Então, toda vez que uma onda luminosa, sonora, qualquer outra onda muda de meio, a gente chama esse fenômeno de refração. E como é uma onda, a gente pode afirmar que para ela vale a equação fundamental da onda, V igual a lambda F. E aí você perguntaria, mas professor, quando uma onda muda de meio, essas características V, lambda e F mudam? Não. Na realidade, muda V e muda lambda. Quem não muda, quem permanece sempre constante a vida toda,
é a frequência, porque quem dita a frequência da onda é a fonte. Então, enquanto a fonte estiver produzindo aquele sinal, quer seja sonoro ou luminoso, quem dita a frequência é ela. Então, a onda pode atravessar o meio que ela quiser, ir da água para o ar, do ar para o vidro, do vidro para a glicerina. Se a fonte que estiver gerando for a mesma, e é ela que impõe a frequência dela vai ser sempre a mesma. Agora, V e lambda, aí não. Para cada meio, um par V e lambda, não é? Então, V e lambda são diretamente proporcionais. Se um dobra, o outro dobra. Se um triplica, o outro triplica, porque eles não dependem da frequência, como se ela não existisse na fórmula. Então, se um quadruplicar, o outro vai quadruplicar. Se o outro cair a quinta parte, o outro também. E assim sucessivamente. Então, olha o que ele fala. Uma onda propagando-se em um meio material passa a propagar-se em outro meio, cuja velocidade de propagação é maior que a do meio anterior. Ora, se a velocidade aumentou, é claro que o lambda, que é o comprimento de onda, também vai aumentar. Tem que acompanhar esse aumento. Resposta correta, letra C. 91, galera. Um objeto é colocado perpendicularmente ao eixo principal e a 20 centímetros de uma lente divergente. Então vamos lá, galera. Lente divergente só forma um tipo de imagem. Vamos lá revisar. Virtual, direita e menor. Só forma esse tipo de imagem. Então, ele fala assim, um objeto é colocado perpendicularmente ao eixo principal e a 20 centímetros de uma lente divergente. Galera, se o objeto é colocado a 20 centímetros, ele está dizendo que o P vale 20 centímetros. Estigmática de distância focal igual a 5. Então, a distância focal dessa lente seria 5 centímetros. Mas, como ele está falando que a lente é divergente, pelo referencial de Gauss, nas fórmulas, a gente vai ter que usar menos 5. Mera convenção, galera. Tem que lembrar disso daí. Por quê? Porque quando você usa as equações de Gauss, você não desenha. Se você não desenha, não tem como você saber se ela é maior, menor, real, invertida, virtual, não tem como você saber nada. Então tem um preço a se pagar. Qual o preço a se pagar por não desenhar e querer usar a fórmula? Convenção de sinais. Tá? Então a distância focal de uma lente divergente, claro que ela é positiva, só existe distância focal positiva e ela vem de fábrica assim, mas para usar as equações de Gauss tem que respeitar essa convenção. Tá? Aí ele fala aí, a imagem obtida é virtual, direita e apresenta 2 centímetros de altura. Isso aí nós chamamos de I, não é? Lá na convenção de Gauss. 2 centímetros. Como ela é direita, I é positivo. Se ela fosse invertida, I seria negativo. Foi? Beleza. Com esses dados aqui, eu já consigo calcular, mesmo sem continuar na questão, o tamanho do objeto, usando essa fórmula aqui. Não sei se vocês conhecem. A é igual a F sobre F menos P. O que é o A? Aumento linear transversal, ou seja, razão entre I e O. Isso é F sobre F menos P. Vamos desenvolver essa historinha? Então, você vai ter 2 dividido pela altura do objeto a ser conhecida. Isso vai ser menos 5 dividido por menos 5 menos 20. Daqui você vai concluir que o tamanho do objeto vale. Agora é fazer continha, né, galera? Vai ficar 5 por 25, dá 1/5, não é isso? 10 centímetros. Beleza, agora já posso ir para outra situação. Quando essa lente é substituída por outra convergente, aí a distância focal já é positiva, né? Distância focal 4 centímetros, colocada exatamente na mesma posição da anterior. Ora, se ela é colocada na mesma posição da anterior, claro que a distância do objeto a essa nova lente vai ser a mesma. Então, você vai usar o mesmo P, ou seja, você vai usar esse P aqui de 20 centímetros para essa nova situação, né? Distância focal 4 e mantendo esse objeto a 20, tá aí, ele falou. A imagem agora apresenta uma altura de quanto? Ele quer que você calcule o I nessa nova situação. Podemos usar a mesma fórmula. Então, você vai usar essa formulazinha aqui nessa nova situação. Então, vai ficar I dividido por O. Tudo bem até aí, galera? Vai ser igual a F, 4, sobre 4 menos 20. Então, nosso I vai ser igual a, vamos lá, galera, 4 por menos 16 dá menos 1/4, 10 por 4 dá 2,5, menos 2,5 centímetros. Está lá, resposta correta, letra A. Ué, professor, mas deu negativo. O negativo faz parte do referencial de Gauss, é só para indicar que essa imagem é invertida. Mais nada, mas o tamanho dela é 2,5 centímetros.
Beleza, galera, vamos lá para a nossa 92. Fala o seguinte, um dado comumente utilizado em jogos, cujos números das faces são representados pela quantidade de pontos pretos, é colocado frente a dois espelhos planos que formam entre si um ângulo de 60 graus. Galera, quando você posiciona dois espelhos formando um ângulo alfa entre eles, né, quando você bota um objeto entre esses dois espelhos, exemplo, vamos imaginar que você tem aqui um espelho, é 1, e aqui você tem um espelho, é 2. E aí um ângulo alfa entre eles. Se você botar um objeto aqui dentro, entre esses dois espelhos, o número de imagens formado, com algumas ressalvas, tá? Eu não vou entrar no mérito agora para a gente não perder tempo, é 360 graus sobre alfa graus menos 1. O que é esse N? O número de imagens que essa associação de espelhos irá formar quando um objeto for colocado entre eles. Então, para um ângulo de 60 graus, vamos lá, seria 360 por 60 menos 1. Isso vai dar 6 menos 1, 5. Então, se você colocar algum objeto entre esses dois espelhos, essa associação formará 5 imagens. Vamos continuar? Vamos. Nesses espelhos é possível observar nitidamente as imagens de apenas uma das faces do dado, sendo que a soma de todos os pontos pretos observados nos espelhos referente a essa face totalizam 20 pontos. Ora, ele está te falando, galera, que você tem entre os dois espelhos uma única face. Ora, se tem uma única face, você tem uma única pontuação. E é justamente o que ele quer, né? Então você tem um número tal de pontinhos pretos ali naquela face. 1, 2, 3, 4, 5 ou 6. Mas como você só tem uma face, essa uma face vai dar origem a quantas imagens, galera? Vai dar origem a 5 imagens de faces. Então, cada face vai dar origem a 5 imagens dessa face. Olha o que ele fala aqui, ó. Nesses espelhos é possível observar nitidamente as imagens de apenas uma das faces. Quantas imagens? 5 imagens dessa face. Quando ele somou os pontos dessas 5 faces e imagens, deu 20 pontos. Ora, olha a pergunta dele. A face voltada para os espelhos que gera a imagem é de número, então ele quer saber quantos pontinhos tem na face original. Então, qual é essa face, galera? Só é você pegar o número de pontos, que é 20, e dividir pelo número de faces e imagens, que é 5. Então, a face correta, que está voltada aí para esses dois espelhos, é a face que tem 4 pontinhos. Então, se você botar entre esses espelhos uma face que tem 4 pontinhos, quantas imagens dessa face você vai ter? 5. E cada imagenzinha com 4 pontinhos, totalizando 20. Perfeito. Resposta correta, letra C. Vamos lá para 93, galera. Um corpo absorve calor de uma fonte a uma taxa constante de 30 calorias por minuto. O que isso quer dizer? Que essa fonte vai fornecer para a amostra 30 calorias a cada minuto de aquecimento. E sua temperatura muda em função do tempo de acordo com o gráfico a seguir. A capacidade térmica ou calorífica em calorias por grau Celsius desse corpo, no intervalo descrito pelo gráfico, é, moleza, né, galera? Você vai fazer Q igual a MC delta θ, que é a equação fundamental da calorimetria, aquela que nos dá a quantidade de calor sensível. Q é a quantidade de calor que você vai fornecer a uma amostra de m gramas e calor específico C para que sua temperatura varie de delta θ. Simples assim, né? Então vamos lá. Olhando para o gráfico, você vê que o aquecimento dura 30 minutos. E nesses 30 minutos, a temperatura da amostra foi de 20 para 50 graus. E como ele quer capacidade térmica é esse produto Mzinho, Czinho. Então vamos lá, galera. Quanto de calor que a amostra recebeu? Bom, se o aquecimento demorou 30 minutos e a amostra recebe 30 calorias por minuto, é 30 calorias vezes 30 minutos. O Mzinho, Czinho, eu vou chamar de Czão, que é capacidade térmica, e a variação de temperatura é final menos inicial. Aqui vai dar 30, aqui vai dar 30. Então, nossa capacidade térmica será de 30 calorias por grau Celsius. Resposta correta, D de dado. Vamos lá para a nossa questão de número 94, galera. A 94 fala o seguinte. O gráfico que melhor representa a expansão de uma amostra de gás ideal a pressão constante é, considere a temperatura dada em Kelvin, V é volume. Galera, supondo que seja uma mesma amostra que está sofrendo essa expansão, em outras palavras, supondo que não haja variação na massa, na quantidade de gás, podemos aplicar PVT por Votor, não é? P vezes V sobre T igual a P0
V0, T0, que é a famosa equação geral dos gases, né? Então, supondo que a massa do gás ou o seu número de mols não tenha mudado nessa expansão, e lembrando que expansão é aumento de volume, a gente pode usar PV por Voltor. Uma outra maneira de expressar isso é dizer que a razão PV sobre T é constante. Tudo bem até aí, galera? Então, você pode dizer que PV sobre T é constante. É uma outra maneira da gente escrever essa historinha aí. Então, PVT1 é igual a PVT2, que é igual a PVT3, que é igual a PVT4. Isso não vai mudar nunca quando um gás sofre uma transformação sem mudar a massa. Como ele está falando que a pressão é constante, eu posso fazer assim também, ó. Não, deixa eu apagar aqui que fica até melhor fazer de outra maneira. Eu vou isolar aqui o VT, ó. V sobre T igual a K sobre P. Mas isso aqui vai ser constante. Então, eu posso dizer que V sobre T é um outro K' da V, é uma outra constante, porque a pressão é constante, não muda, então ela pode ser engolida, ser absorvida pelo K. Então, numa transformação isobárica, que é uma transformação a pressão constante, é como se você cortasse as pressões e ficaríamos com V sobre T igual a V0 sobre T0, ou seja, a razão V sobre T é constante. Em outras palavras, V igual a uma constante vezes T. Isso lá na matemática, se você botar num gráfico Y, isso aqui é X, isso aqui é um número. Então, você vai ter Y igual ao número vezes X. Isso é uma retinha passando pela origem. E como é uma expansão, o volume tem que aumentar. A resposta correta, letra A. Belezinha? Função de primeiro grau. Vamos lá para a nossa 95, que fala o seguinte. Uma espira circular com 10 π centímetros de diâmetro, então quanto que ela tem de raio, galera? A metade, né? 5 π centímetros. Ao ser percorrida por uma corrente elétrica de 500 miliamperes, vamos ter que passar para ampere, não é? Vai dar 0,5, de intensidade, produz no seu centro um vetor campo magnético de intensidade igual a quantos vezes 10 a menos 6 terra? Mole. Campo magnético produzido no centro de uma espira, galera, μ0, que é a permeabilidade magnética no vácuo, não é? I, que é a corrente, sobre o dobro do raio. O dobro do raio é o diâmetro, não é? Então, você vai ter aqui 4π vezes 10 a menos 7, vezes o valor da corrente, que é de 0,5, e embaixo o dobro do raio, que é 10π. Diâmetro, né? Acabou que voltou para o diâmetro. 10 π centímetros, mas tenho que passar para metro, voltando duas casas. Foi? Então, vamos lá, galera, como é que fica essa historinha? Aqui vai ficar metade de 4, que é 2. 2π vezes 10 a menos 7. Aqui embaixo, 10π vezes 10 a menos 2. Cortamos π com π. 2 por 10 dá 0,2. 10 a menos 7. O 2 sobe, mais 2. Isso aqui vai ser 2 vezes 10 a menos 1, que é o 0,2, vezes 10 a menos 5. Isso aqui vai ser 2 vezes 10 a menos 6, Tesla. Tá aí. Como ele quer em 10 a menos 6, resposta letra B de bola, porque aparece o número 2. 9,6, galera. Uma barra de 6 metros de comprimento e de massa desprezível é montada sobre um ponto de apoio O, conforme pode ser visto na figura. Um recipiente cúbico de paredes finas e de massa desprezível com 20 centímetros de aresta é completamente cheio de água e, em seguida, é colocado preso a um fio na outra extremidade. A intensidade da força F em newtons, aplicada na extremidade da barra para manter em equilíbrio todo o conjunto, é... Aí ele dá a aceleração da gravidade 10, densidade da água 1 grama por centímetro cúbico e o fio que prende o recipiente cúbico é ideal de massa desprezível. Galera, como ele dá o comprimento da barra e diz que a barra está em equilíbrio, trata-se de equilíbrio de corpo extenso. Temos que levar em consideração o torque, não é? Cada uma dessas duas forças aí está tentando girar a barra em torno do ponto O, que é o ponto de apoio ou polo. Tranquilo? Então, você tem uma força F puxando para cá, tentando girar a barra no sentido que anti-horário, né? Então, essa forcinha aqui está tentando girar a barra nesse sentido aqui, e o peso desse líquido aqui está tentando girar a barra nesse sentido. Essas duas tendências têm que se anular. E como é que a gente faz para anular isso? Os torques de um sentido tem que ser igual aos torques em outro sentido. Então, F vezes D vai ter que ser igual a F vezes D. Né? Então, o FD, que é a fórmula de torque, né?
O FD do sentido anti-horário tem que ser igual ao FD do sentido horário. Então, F vezes 2 tem que ser igual a P vezes 4. Então, você vai ter F vezes 2 igual a 4 vezes. Mas, professor, eu não sei o peso daquele líquido. Vamos atrás. Eu sei que peso é massa vezes gravidade. Vamos atrás da massa? Vamos lá. Ele está falando que é um cubo, aqui, ó, ele está falando que é um cubo de 20 centímetros de aresta. Qual é o volume de um cubo, galera? Aresta ao cubo, 20 ao cubo. Opa, 20 ao cubo. Meu Deus, pé no saco. Deixa eu apagar isso aqui, galera. É o nosso 20 ao cubo. 20 ao cubo é 8.000 centímetros cúbicos. É o volume de água que está dentro daquele recipiente ali. Mas ele deu também a densidade, é 1 grama por centímetro cúbico. Ora, se eu tenho 8.000 centímetros cúbicos, é claro que eu tenho 8.000 gramas. E 8.000 gramas são 8 quilos. Então, você já sabe que esse peso aqui é 8 vezes 10, que dá 80 newtons. Então, 80. Aí, fazendo a continha, 320 por 2, 160 newtons. Beleza até aí, galera? Então, acho que a gente fechou essa provinha a contento. Espero que vocês tenham entendido todas as explicações. Caso não tenha entendido, só é me mandar uma dúvida que eu dou um help aí, tá bom? Sei que a provinha é esse final de semana. Gostaria de desejar a vocês uma ótima prova, um excelente resultado. Eu espero que vocês tragam, tá? Fiquem com Deus, concentrem-se, beijo no coração e até a próxima resolução, tá bom? Fui!